Josué, capítulo de número 3. Grato sou a Deus pela vida dos nossos amados, que têm orado, intercedido por nós, pelo nosso lar, pela nossa família. Passei por um momento de dificuldade, questões de saúde, mas o Senhor Deus, Ele é maravilhoso, né, amados? E Ele, no tempo dEle, na hora dEle, Ele faz a obra. Fiquei quase 2 semanas de cama, mas Jesus foi nos dando graça, foi nos fortalecendo. E é maravilhoso poder receber da bênção, da obra, do milagre de Deus e saber que os irmãos sempre orando e intercedendo por nós, né? Que Deus abençoe grandemente. Josué capítulo 3, vamos ler o verso de número 16 e também o verso de número... Vamos ler só o 16, Josué 16, 3,16, que diz assim: a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zeretã. E as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Até aqui a leitura, pode tomar seu assento. Esse é um texto, este verso é um texto descritivo daquilo que Deus fez ali na vida do povo de Israel, quando eles estavam para adentrar a terra prometida. Aliás, eles já estavam ali, mas eles precisavam passar no Rio Jordão para que eles continuassem dando seguimento, né? Aquilo que Deus queria para eles, que era o quê? Tomar posse da terra prometida. E para que eles conseguissem avançar, era necessário atravessar o Rio Jordão. E a Bíblia nos diz que nessa época, o Rio Jordão, ele estava no seu período de cheia. Para você ter uma ideia, o Rio Jordão, dependendo do lugar, da localização, em período de cheia, ele poderia alcançar até 31 metros de profundidade. Já pensou? Então é muita coisa. E o povo de Israel estava ali e não conseguiria atravessar. Só que Deus já havia falado com eles antes, ali inclusive no verso de número 14, verso de número 15, que quando os sacerdotes eles colocassem as plantas dos pés ali no rio, o rio ele ia se abrir, Deus ia fazer um milagre. No verso de número 14, de 15, né, diz assim: o Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao rio, chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, aí inicia o verso de número 16 que nós lemos. As águas, elas se secaram. Então Deus fez um milagre na vida daquele povo e concedeu a eles ali uma passagem a seco para o outro lado do Rio Jordão. Só que eu já disse isso em uma outra ocasião, e eu quero repetir, que quando Deus ele faz este milagre, o Rio Jordão, ele não se secou exatamente ali no ponto em que os sacerdotes tocaram os seus pés. Não é isso que nós lemos no verso de número 16. Aqui no verso de número 16 está dizendo que o Rio Jordão, ele se secou a quilômetros dali. Aquele povo que estava ali, os sacerdotes, eles não presenciaram o milagre de Deus de forma instantânea. Porque o milagre não aconteceu ali, ele aconteceu longe. E a Bíblia vai falar da cidade de Adã, em outra tradução, cidade de Adão, enfim. Ficava a mais ou menos dali uns 27 quilômetros. Ou seja, Deus poderia ter feito com que o rio ele fosse dividido ali, em frente a eles. Mas Deus decidiu fazer o milagre a 27 quilômetros de distância dali.
Diferente do Mar Vermelho, que quando se abriu, ele se abriu, nós entendemos pelo texto que ele se abriu ali, naquele momento, naquele lugar onde o povo de Israel precisava atravessar o Mar Vermelho. Só que nesse caso do Rio Jordão, não. Deus foi fazer um milagre a 27 quilômetros de distância. Ou seja, até o povo presenciar o milagre levou um tempo. E eu tentei calcular este tempo com base na velocidade que tem o Rio Jordão na época de cheia. E com algumas pesquisas, eu encontrei alguns números e fazendo alguns cálculos, eu entendi que a possibilidade de que o milagre que aconteceu a 27 quilômetros de distância só foi presenciado por eles mais ou menos 20 minutos depois. Ou seja, Deus prometeu, dizendo que os sacerdotes eles tocarem as plantas dos pés, o milagre vai acontecer. Então os sacerdotes foram ali no rio e tocaram a planta dos pés. O milagre aconteceu, só que não na vista do povo. Aconteceu a 27 quilômetros de distância. Aí agora imagina você, ali fazendo parte do povo, ou você sendo um sacerdote, você toca a planta dos pés, esperando o milagre, e nada. Passa 5 minutos, nada, a água ainda está ali. Passa 10 minutos e a água ali ainda, 15 minutos e a água está ali. 20 minutos depois para você começar a ver as águas se secarem. Porque Deus criou um obstáculo lá na cidade de Adã, 27 quilômetros de distância. O que eu quero dizer com essa pequena introdução? Que a agenda de Deus para as nossas vidas, para a sua vida, ela não é compatível com a sua agenda. A agenda de Deus, ela é diferente. E o tema para esta mensagem é esse: a agenda de Deus. E ela nunca vai se conciliar com a sua agenda. Porque para o povo, naquela ocasião, é óbvio, qualquer um entenderia: opa, toquei a planta dos pés, então já vem um milagre. Isso estava na agenda do homem. Só que na agenda de Deus, não. É daqui a 20 minutos mais ou menos, a 27 quilômetros de distância. A minha agenda é diferente da sua agenda, diz o Senhor nessa noite. Então as coisas, elas não vão acontecer a maneira como você acha ou quer, e nem no tempo que você acha ou quer que aconteça. É da maneira de Deus e no tempo de Deus, porque a agenda de Deus, ela é diferente da sua. Ela nunca vai ser uma cópia autêntica da agenda de Deus, não, a não ser que Deus te revele como e quando Ele vai fazer, é uma outra questão. Mas a gente sabe que na maioria das vezes Deus ele não revela isso. E aí nós ficamos frustrados, porque Deus ele tem o costume de frustrar a nossa agenda. Porque nós anotamos de uma maneira, o nosso sonho, o nosso objetivo, a nossa meta, ela foi escrita de uma maneira. Nós temos todo um planejamento para as coisas acontecerem, a maneira como nós vamos proceder e como as coisas vão se realizar. Aí vem Deus, ele faz totalmente diferente, ele faz um reboliço, e você não entende porque a sua agenda está sendo frustrada. E sabe por quê? Porque a agenda de Deus ela é melhor do que a sua. A agenda de Deus ela é perfeita, a sua tem falhas demais, e Deus sabe disso. Então se Deus cumprir a sua agenda de acordo com aquilo que você estabeleceu, de acordo com a sua vontade, alguma coisa vai dar ruim. Mas Ele sabe que se Ele colocar aquilo que é seu propósito e seu plano, de acordo com o que Ele determinou, não tem como as coisas darem errado. Existe um tempo para que o botão, ele floresça, a flor se abra. Existe um tempo para que o fruto, ele amadureça. Existe um tempo para que a borboleta, ela saia do casulo. Existe um tempo para que Deus responda a sua oração e determine sobre a tua vida o milagre. Se você crê no agir de Deus e confia que a agenda de Deus é o melhor para você, levanta sua mão nessa noite e glorifica o nome santo de Jesus. Aleluia.
Mas por que Deus ele decide não cumprir a nossa agenda? Por que Deus ele decide não fazer de acordo com aquilo que eu pré-estabeleci? Por que Deus ele faz isso, afinal? Se nós procurarmos na Bíblia Sagrada, você vai entender que existem várias respostas para isso. E algumas dessas respostas Deus colocou em meu coração e eu trouxe em forma de tópicos aqui para esta mensagem. E o primeiro motivo que eu coloquei aqui, porque Deus ele decide não cumprir a nossa agenda, é para te dar tempo. Sabe para quê? Te dar tempo para abortar o seu milagre. Opa, eu não entendi. Então quer dizer que Deus está me dando um tempo para que eu aborte o meu próprio milagre? Não. Ele não está te dando um tempo para que você aborte o seu milagre, mas para que você tenha a oportunidade de fazê-lo. Deus ele não quer que você faça isso, mas Ele te dará a oportunidade de abortar o seu milagre. Ele te dará a oportunidade de você pecar contra Ele. Ele te dará a oportunidade de você murmurar contra Ele, de você desacreditar no plano dEle ou naquilo que você colocou diante dEle em oração. Ele te dá este tempo, este espaço de tempo. Sabe por quê? Porque Ele te prova. Deus ele te prova. Vamos para a Bíblia. Lá em Lucas, no capítulo de número 8, verso de número 52 ao 54, tem um texto que diz assim: e todos choravam e pranteavam, e ele disse: não chores, não está morta, mas dorme. Jesus está falando a respeito de uma menina que estava morta. 53, e riram-se dele, sabendo que estava morta. 54, mas ele, pondo-os todos fora, e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. É um milagre que Jesus fez, ele ressuscitou uma menina. Só que no verso de número 52, diz que todos choravam e obviamente pranteavam por conta do ocorrido, mas Jesus, ele diz para eles: olha, não chore, porque ela, na verdade, ela está dormindo. As pessoas que estavam ali, alguns, verso de número 53, diz que riram de Jesus. Agora, a pergunta: por que Jesus ele não chegou e curou imediatamente? Por que Jesus não falou, como ele fez com Lázaro, dizendo: pode sair para fora, e a menina saísse viva dali de dentro, né, da residência? Ou por que Jesus não entrou no ambiente e falou: fecha os olhos, curada, ressuscitada? Ele não poderia fazer? É óbvio, porque Ele é Deus. Ele poderia fazer o milagre instantaneamente, mas por algum motivo Jesus decidiu não fazer o milagre de forma instantânea, porque não era propósito dele, e ele deu um espaço de tempo para algumas pessoas ali. E nesse espaço de tempo, entre ele chegar ali e o milagre acontecer, foi o suficiente para que algumas pessoas rissem dele, ou seja, desacreditassem de Jesus. E esse é um dos motivos pelo qual Deus ele não cumpre a nossa agenda no nosso tempo, porque em muitos casos, Deus vai te dar um espaço de tempo, para que você tenha a oportunidade, sim, de abortar o seu milagre, pecando contra Ele, rindo dEle, desacreditando dEle. Mas não é isso que Ele quer que você faça. Ele apenas está te provando. Por isso Ele não vai fazer as coisas na hora que você quer, porque Ele te prova. E qual é essa prova? Para saber se eu posso pecar contra Ele? Não, e isso Deus ele já sabe. Ele já sabe se eu vou pecar contra Ele ou não, se eu vou desacreditar dEle ou não. Ele já sabe disso. Não é para saber se eu posso, não. Mas é para fortalecer a minha vida, a minha fé, enfim. Faz parte do meu crescimento espiritual. Então Deus ele não vai fazer no seu tempo, para que dentro deste espaço de tempo, nesse intervalo, você seja provado por Ele. E se você passar pela prova e não rir, como aconteceu aqui, não desacreditar, mas permanecer firme, então o Senhor, no tempo dEle, Ele faz o milagre acontecer em sua vida, em nome de Jesus, aleluia, glórias a Deus. Foi isso que aconteceu lá em 2 Reis, capítulo de número 7. Deus usou o profeta Eliseu, o povo estava passando fome, falou: amanhã, mais ou menos essas horas aí, vai ter aqui abundância de víveres, vai ter um milagre aqui, vai ter comida para todo mundo.
Mas tinha um capitão ali, o capitão que era o braço direito do rei, nessa época era o rei Jorão. Ele falou: olha, nem que Deus abrisse portas no céu isso aconteceria. Ele não acreditou no milagre de Deus, na promessa ali, na profecia ali que Deus deu através do profeta. Ele não creu. Aí eu pergunto para você, por que Deus não fez o milagre naquela hora, naquele momento, naquela ocasião, de forma instantânea? Deus poderia ter feito? Poderia, porque Ele é Deus soberano sobre todas as coisas. Fazer um milagre amanhã ou hoje, para Ele é a mesma coisa. Fazer o mês que vem ou o ano que vem, para Deus não muda nada, porque Ele é Deus soberano, Ele está sobre todas as coisas. Mas por algum motivo Deus decidiu fazer amanhã um milagre. Falou: não vou fazer hoje, vou fazer amanhã. Aí o profeta vem e diz: Deus vai fazer, mas não é hoje não, é amanhã. Dessa hora da profecia até o amanhã, tanta gente teve oportunidade de desacreditar em Deus, de perder a fé, né? De, zombar do profeta. Muita gente teve oportunidade disso. E este capitão, ele teve também a oportunidade, um prazo de um dia, para ser provado ali, mas permanecer crendo, confiando em Deus. Mas naquele exato momento ele já perdeu as estribeiras, né? Ele já falou daquilo que ele sentia, falou: não vai acontecer, não vai acontecer. Nem se Deus abrir portas no céu, não vai alimentar esse povo, ou seja, isso não vai dar certo. O que aconteceu com ele? Perdeu o milagre, perdeu a bênção, foi morto ainda. Colocaram ele na porta para conter a multidão, né? Quando o milagre aconteceu, a multidão atropelou ele, todo mundo passando fome, necessidade, atropelou ele e ele morreu. Não viu o milagre, não usufruiu do milagre. Por quê? Porque entre o momento da profecia e o acontecimento do milagre, neste intervalo ele esmoreceu, ele perdeu a sua fé. Ele não creu, ele zombou. Por isso, muitas das vezes Deus não vai cumprir a sua agenda, Ele não vai fazer no seu tempo, Ele vai fazer no tempo dEle, para que você tenha um tempo para ser provado. Se você permanecer firme, confiando no Senhor, o milagre ele vai acontecer. Só que se você agir igual a esse capitão, e durante esse tempo você desacreditar de Deus, a sua oração, a sua busca, ela terá sido em vão. Então faça valer a pena cada lágrima que você já derramou por este propósito que está no seu coração. Faça valer a pena cada madrugada que você apresentou diante de Deus. Faça valer a pena cada momento e ocasião em que você confiantemente profetizou sobre sua própria vida. Faça valer a pena. E como que você faz isso? Confiando no Senhor. Não perca a sua fé, não desacredite no que Deus prometeu sobre a sua vida. Se Ele disse que Ele vai fazer, Ele vai, porque Ele não mente, Ele não falha. O nosso Deus é poderoso, eu creio nisso. E sei que aqui dentro tem pessoas que crê também, em nome de Jesus. Então nessa noite, pela fé, em nome de Jesus, toma posse do teu milagre, da tua vitória, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. O segundo motivo pelo qual Deus, Ele não cumpre a nossa agenda, o segundo motivo é porque não tem um porquê, humanamente falando. São propósitos irreveláveis da parte de Deus. Quando eu falo de irreveláveis, não significa que é impossível ser revelado, não. Mas que Deus, por algum motivo, Ele decidiu não revelar. E Ele não vai revelar. E você vai deixar essa vida, deixar essa terra, sem saber o porquê. Porque Ele não vai te revelar. Existem coisas que Deus Ele não nos revela. E Ele tem seu propósito nisso. Então não adianta você se desescabelar inteiro e tentar entender o porquê que Deus está fazendo isso e porquê que não acontece. Ele não vai te revelar. E às vezes lá na frente vai acontecer, vai dar tudo certo, você vai ser abençoado, mesmo assim você vai ficar sem saber o porquê que Ele não fez antes. Ou talvez você perca a sua fé durante o tempo e acaba também não acontecendo, e você também fica sem saber o porquê que não foi feito antes. Porque tem coisas de Deus que Ele não revela. Isso é bíblico. Marcos capítulo 8, 22 ao 25, ó.
E chegou a Betsaida de Jesus, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou se lhe via alguma coisa. 24. E levantando ele os olhos, disse: vejo homens, pois os vejo como árvores que andam. 24, 25. Depois disso, tornou a pôr-lhes as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. O milagre que Jesus fez. Levaram a ele um cego. Jesus, ele pôs as mãos ali sobre os olhos do cego. Ele cuspiu nos olhos do cego, a Bíblia diz. E pôs as mãos e perguntou para ele: você está vendo alguma coisa? E falou: estou vendo pessoas como árvores. Jesus vai e põe as mãos de novo. Então, ele é curado. É isso que o texto está dizendo. Sabe o que eu entendo? Olhando para a Bíblia Sagrada, para toda a Bíblia, sabia que existem milagres de Deus que ele acontece a prestação? Isso tem tanto no Antigo Testamento como no Novo. Hoje nós vamos falar mais do Novo. Existem milagres de Deus que acontecem a prestação. Não acontece instantaneamente, porque nós olhamos Jesus ele curando ali no Novo Testamento, né, óbvio, e Jesus ele colocava as mãos e já saía curado, e chegava lá um homem lá coxo e colocava a mão, está curado, e chegava um leproso curado, chegava um cego, está curado, chegava um mudo curado, chegava um demônio expulso. Sim, mas tem vários milagres de Jesus que não aconteceu dessa maneira, que aconteceu a prestação, sim, e esse é um deles. Jesus ele fez este milagre em 2 etapas, não foi em uma. O homem chegou: tem aqui um cego aqui, tá bom, tá curado, tchau. Não foi assim que aconteceu, não foi instantâneo. Nós lemos no texto, Jesus pega lá a sua saliva, põe nos olhos, e aí, deu certo? Né? Falando no nosso linguajar, falou: mais ou menos, eu tô vendo, mas na verdade eu tô vendo pessoas como árvore. Ou seja, o milagre não foi completo. O milagre está pela metade. Isso é óbvio, é lógica humana. Não foi completo o milagre. Aí Jesus fala: não, vem aqui de novo, coloca as mãos de novo, e agora? Não, agora deu certo. Estranho, né? Por que Deus fez isso? Ele não podia ter feito o milagre de forma instantânea? É lógico. Para Deus não muda nada. Ele fazer em 2 vezes, em 3, em 4 vezes, para Deus não muda. Mas ele decidiu, por algum motivo, fazer o milagre em 2 partes. Por quê? A Bíblia não revela. Porque existe propósito de Deus que são irreveláveis. Simples assim. Já aconteceu comigo, já aconteceu com você talvez, já aconteceu com pessoas, de Deus fazer o milagre, só que cadê o milagre? Eu não estou vendo, mas Deus já fez o milagre. E ele já aconteceu na esfera espiritual, e ele vai se concretizar agora na esfera material. Uma cura, às vezes acontece isso daqui é uma cura. E às vezes a gente ora, a pessoa pede oração, né, para nós obreiros e tal. E hoje, às vezes nós pedimos oração para alguém, e aí a pessoa ora, Deus cura, põe tuas mãos e unge com óleo e amém. Aí você vai ver, não, mas a dor está aqui ainda. Mas não significa que Deus ele não fez o milagre. Significa que ele não aconteceu de forma instantânea. Isso é bíblico. Nós vemos aqui na Bíblia, meu querido, acabamos de ler. Deus ele já decretou o milagre, só que existe um tempo para que ele se concretize na esfera material. Por quê? Porque ele tem propósitos. Alguns deles nós vamos entender aqui, mas alguns deles você não vai saber o porquê. Já aconteceu comigo, de eu orar e eu creio, Jesus ele me curou, eu creio nisso. E na hora eu vi, a dor estava lá ainda, mas eu tinha certeza absoluta que Jesus tinha feito a obra. E em dado momento do dia, de fato aconteceu o milagre e a cura aconteceu. Mas por que Deus não fez de forma instantânea? Porque a agenda dele é diferente da minha agenda. É diferente. A dele é perfeita, a minha é cheia de falhas, eu sou ser humano. Eu não entendo a dimensão, a mente de Deus. Quem perscruta o entendimento de Deus? Ninguém. Ele diz em sua palavra, é elevado, a minha mente ela vai além da sua. Os meus pensamentos, os meus caminhos, eles são elevados, é diferente. Não é igual ao seu. O Senhor Deus, Ele faz do jeito dEle e a maneira dEle. Mas sabe o que é melhor de tudo? Deus, Ele faz. E se você crê, o Senhor
Senhor, Ele faz também sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Amado, se Deus vai fazer um milagre, meu querido, se vai ser instantâneo, se vai ser daqui a 10 minutos, daqui a um dia, um ano, o importante é saber que Deus, Ele vai fazer. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então não esmoreça a sua fé, e entenda que existem propósitos, e nem todos serão revelados. Sabe, um exemplo lá no Antigo Testamento que Deus fez, um milagre, a prestação. Eu falo nesse termo, amado, a prestação para você entender, né? A gente, todo brasileiro sabe o que é prestação, né? Então, para você entender, sabe, um caso lá no Antigo Testamento, foi com Daniel. A Bíblia diz que Daniel, ele orou pedindo a Deus uma resposta. Lá em Daniel capítulo 10, versos de número 2 ao 3, Daniel diz assim, naquele dia eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Guarde isso, 3 semanas. Verso 3, alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que cumpriram as 3 semanas. Daniel se propôs a orar e buscar a Deus pedindo uma resposta. Sabe o que aconteceu? Deus, na esfera espiritual, Ele autorizou o milagre, a bênção de Daniel. Ele autorizou já o anjo a levar para Daniel uma resposta, no mesmo dia, no mesmo momento. Só que, por um motivo que nós vamos ver aqui agora, levou 3 semanas para o abençoado do anjo chegar até Daniel. Mas Deus não tinha determinado na mesma hora? Tinha, porque está no texto. Versos de número 12 e 13, Então me disse, o anjo falando para Daniel, quando o anjo chegou, depois de 3 semanas, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, o anjo falou, desde o primeiro dia, que aplicaste no teu coração a compreender e a humilhar-te perante Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. O que o anjo está dizendo? Daniel, é o seguinte, no primeiro dia que você já se propôs o coração a orar e buscar, Deus já mandou eu vir. No primeiro dia, o anjo chegou depois de 3 semanas, verso 13, mas um príncipe do rei da Pérsia, aí o anjo explica o porquê. O que aconteceu na esfera espiritual? Os demônios, me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. O anjo está dizendo, Daniel, no primeiro dia eu vim, já Deus falou, eu já saí de lá e vim para a terra. Só que, no meio tempo, aconteceu de encontrar alguns demônios que criaram um obstáculo, então eu não consegui chegar a tempo, então por isso passou 3 semanas. Olha só, Deus já tinha decretado a resposta para Daniel, mas só aconteceu depois de 3 semanas, meu querido. O que Daniel ele fez durante essas 3 semanas? Foi um intervalo que Deus deu para Daniel. Para quê? A Bíblia não revela. Pode ser que seja aquele momento em que Daniel poderia esmorecer e falar, Deus não vai responder nada e deixa para lá. Se acontece isso, sabe o que Deus ia fazer? Falar, anjo, seguinte, pode retornar. Daniel já não está crendo mais. Só que Daniel permaneceu confiante. E o que aconteceu? O anjo chegou para ele com a resposta, e Daniel alcançou aquilo que ele precisava da parte de Deus. O que eu quero dizer com este texto? É que o teu milagre, ele já foi decretado na esfera espiritual. Deus já decretou. Se tiver um papel lá para assinar, Deus já assinou. O milagre do Beltrano de tal, milagre do Cláudio, milagre da Maria, milagre, está assinado, já está assinado. Mas para acontecer, é no tempo dele, meu querido. Enquanto isso, permanece confiante no Senhor, e Ele vai fazer acontecer, porque Ele já decretou. Bendito seja Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então o que aconteceu na vida de Daniel foi um milagre, um anjo falar com Daniel, isso é um milagre, óbvio. A prestação, sim, Deus fez a primeira parte, está assinado, o anjo, pode ir. Chegou lá, os demônios criaram o obstáculo, Deus vem e faz a segunda, que Miguel agora vai lá ajudar. Deus poderia ter feito com Daniel diferente? Poderia. O próprio Deus poderia ter falado com Daniel. O próprio Deus poderia ter feito um anjo desaparecer daqui e aparecer lá. Mas Ele não quis, porque a agenda de Deus era diferente da agenda de Daniel. Era diferente, meu querido.
E ela é diferente da sua agenda também. Você vê que no nosso dia a dia, não é muito diferente. Sabe aquele buraco que tinha na frente da sua casa lá, na esquina da sua casa, que foi tampado pela prefeitura? Sabia que antes daquele buraco ser tampado, alguém teve que assinar alguma coisa, determinando que fosse lá ser executado o serviço? É mais ou menos assim. Existe todo um legislativo ali. Pessoas que ficam ali com um papel, uma caneta, modo de falar, né? Hoje em dia é tudo digital, e assinando, falou, está assinado, pode mandar lá uma ordem de serviço. Depois manda para um pessoal, para um outro, enfim, cai no grupo que vai lá e executa o serviço. Mas antes daquele serviço executado, daquele buraco ser tampado, já havia sido determinado e assinado lá atrás. Sabe o que eu estou querendo dizer? Quando você tem uma causa na justiça, e acontece e concretiza aquilo, o juiz já assinou antes. Só que para que seja executado, existe um espaço de tempo. Existem pessoas para essas tarefas, não é o próprio juiz que assinou que vai executar em si, mas existem outras pessoas com outros cargos para executar aquilo. Mas já foi assinado antes, às vezes um dia antes, às vezes uma semana, enfim, já foi. É igual a aposentadoria, já saiu, está assinado. Mas cadê o dinheiro? Não, calma, não é assim que acontece. Tem o tempo certo das coisas se desenrolarem, mas lá já foi autorizado. Com Deus não é diferente. Então na esfera espiritual, Deus autoriza o seu milagre. Está autorizado, está assinado aqui, está autorizado já. Só que para acontecer existe um espaço de tempo, porque Deus determina esse espaço de tempo. Com Daniel foi 3 semanas, com você pode ser 3 anos. Mas o mais importante é que no mundo espiritual já foi determinado. O seu milagre já está realizado no mundo espiritual. Só que ele não foi concretizado ainda no mundo material, porque existe o bendito do espaço de tempo que Deus te deu. E por que Deus fez isso? Novamente eu repito, porque a agenda dele é diferente da sua. A dele é melhor. A dele é perfeita. Então entenda. E creia, confie no Senhor, que no mundo espiritual Deus já determinou o seu milagre. Deus já determinou a sua vitória no mundo espiritual. Confia nisso. Irmão, não creio. Então o azar é o seu, quem perde é você. Mas se você crê naquilo que a palavra de Deus, ela nos diz, ela diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Se você confiar, acreditar em Deus, ainda que já passou 3 semanas ou 3 anos, o milagre ele vai acontecer na esfera material também, porque já foi determinado lá na esfera espiritual. E quando Deus determina, ainda que os demônios tentem criar obstáculos, se for preciso Deus mandar o arcanjo Miguel lá para poder te auxiliar nessas questões que você tanto clama a ele manda, mas ele faz. Nada pode criar obstáculos para Deus. Pode criar para o anjo, mas Deus vai lá com a sua forte mão, o seu forte poder, ele quebra os obstáculos, ele rompe as barreiras. Deus, ele faz um milagre na vida daqueles que esperam nele, na vida daqueles que confiam nele. Se ele prometeu, ele é Deus para cumprir. Creia em nome de Jesus, aleluia. Oh, glória a Deus. Então a próxima vez que você orar por alguém, crendo, confiando, e depois da oração não tiver acontecido ainda, confia no Senhor, fala, não, Deus já determinou lá no alto. Já aconteceu comigo de casos em que a cura foi instantânea. Eu lembro uma vez minha filha, eu estava com dor de cabeça, minha filha com dor no estômago. Falei, filha, vem cá, vamos orar. Ela sabe o que significa, né, a oração, a intercessão. Ela não vai saber te explicar se você perguntar, não vai te dar uma palestra, mas ela já entende. O óleo ungido, como que funciona biblicamente, tudo ela sabe disso. E eu falei para ela, vem que vamos orar. E eu peguei e ungi o estômago dela, falei, vou orar e Deus vai curar a sua barriguinha. Ela tinha acho que 5 anos, 6 talvez, 6 anos. E ela
falou: pai, eu vou orar por você também, põe aqui. Ela pôs no dedo dela e ela pôs na minha testa e ela orou para mim. Amados, literalmente, instantaneamente, ela foi curada naquele momento e eu fui curado. Foi instantâneo. Ela foi curada e eu fui curado. Terminou a oração, ela falou: pai, eu não estou sentindo mais nada. E literalmente ela não estava sentindo mais nada, porque ela não reclamou mais, enfim, não era mentira. Eu vi nos olhos dela. Ela presenciou o milagre de Deus ali, ela viveu. E na hora eu procurei a dor em mim, eu falei: filha, eu também não estou sentindo mais nada. Jesus curou o estômago dela e curou minha dor de cabeça naquele exato momento, de forma instantânea. Irmão, mas aconteceu já outras vezes, amado, eu tentei, mas não deu certo. Mas por quê? Deus mudou? Não. Porque você se desviou? Não. Porque os propósitos de Deus são diferentes do meu. Isso não é o que eu disse agora, foi o que aconteceu comigo, não é uma doutrina bíblica. Não. Deus, ele curou na hora porque ele quis, era seu propósito. Em outros momentos ele curou também, mas não foi na hora, já levou mais tempo. Mas eu confiei no Senhor, porque Deus, ele faz na hora e no momento certo. Aleluia. Terceiro motivo pelo qual Deus, às vezes ele frustra a nossa agenda, na maioria das vezes, né? E ele não cumpre a sua agenda. Terceiro motivo é para desenvolver a nossa fé, para desenvolver mais a nossa fé. Livro de João, capítulo 9, verso de 1 ao 7, ó. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo: mestre, quem pecou, este ou os pais dele, para que ele nascesse cego? Verso 3, Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus, ou a glória de Deus, dependendo da tradução. Verso 4, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia e noite. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Verso 6, tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. Verso 7, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou, e voltou vendo. Outro milagre de Jesus feito à prestação. Eu não disse que existe isso na Bíblia? Outro milagre de Jesus que não foi feito na hora. Jesus fez um lodo com a saliva, ali e o barro, colocou nos olhos do cego e falou: pode ir lá lavar. Ó, a primeira etapa, Jesus colocando o lodo. Qual foi a segunda etapa? Ele indo lavar. Enquanto ele não lavou, o milagre não se concretizou na esfera material. Só que na esfera espiritual, Deus já tinha determinado. Jesus já tinha determinado o milagre na vida daquele cego. Só que não aconteceu de forma instantânea. Estou te dizendo, Deus muitas das vezes vai fazer o milagre na sua vida, não vai ser de forma instantânea, mas vai ser no tempo dele. Não significa que ele não te respondeu, que ele não aceitou sua oração, não significa que ele não está ligando para você, não. Pelo contrário, às vezes naquele momento que você dobrou o joelho, Deus já falou: já está feito. Só que tem um tempo para ele ser concretizado. Foi isso que aconteceu com este homem. Mas por que Deus ele fez isso? Porque Deus ele trabalha dessa maneira para que a nossa fé seja desenvolvida. Com esse homem não foi diferente, sabe por quê? Se você não sabe, os judeus naquela época, eles acreditavam que a saliva com barro, que era feito um lodo, tinha propriedades de cura. Era uma crença que eles tinham. Isso não é comprovado cientificamente, tá? Mas eles achavam que a saliva com barro podia curar os olhos. Eles acreditavam nisso. E Jesus fez justamente o que era uma crença deles. E por que Jesus fez isso? E aí nós podemos entender, Jesus estava trabalhando, desenvolvendo a fé daquele homem, porque o intervalo de tempo que ele tinha, entre ali a recepção, né, da saliva nos seus olhos, ali do lodo, até ele lá no tanque de Siloé se lavar, este espaço de tempo, Jesus julgou ser suficiente para que a fé dele fosse trabalhada, porque até ele chegar lá, ele poderia acreditar em duas coisas. Ou ele acreditava que ele seria curado por causa da saliva, por causa do lodo, porque era uma crença judaica, ou que ele seria curado porque Jesus decretou o milagre.
Ele tinha duas opções, e ele tinha que resolver isso rápido. Esse foi o intervalo que ele teve, daquele ponto onde ele estava até o tanque de Siloé. E sabe o que ele fez nesse intervalo? Ele não creu que o lodo curaria, mas ele creu que Jesus curaria. Como que eu sei disso? Porque ele foi curado. Se ele tivesse acreditado no lodo, ele não iria enxergar. Mas como ele acreditou em Cristo Jesus, ele voltou vendo. Bendito seja Deus, aleluia. Então Jesus, ele vai te provar e não vai cumprir tua agenda, vai fazer no tempo dele, para que a sua fé seja trabalhada. Durante esse tempo, você pode acreditar no juiz, você pode acreditar no médico, você pode depositar sua fé no homem, você pode depositar sua fé no mecânico, você pode depositar no pedreiro, você pode depositar sua fé em você mesmo, se você quiser. Mas se a sua fé estiver firmada em Cristo Jesus, o milagre vai acontecer. Você vai ver, você vai enxergar, igual este cego enxergou, o milagre de Deus na sua vida, aleluia. Oh, glória a Deus. A manifestação da obra de Deus, ela é feita em benefício a nós, não é feita em benefício a Deus. Deus não ganha nada com isso, amado. Quem ganha com isso são eu e você. Então existem motivos pelo qual Deus, ele faz o milagre, às vezes a prestação, no tempo dele e no jeito dele. Existem motivos para isso. Se Deus te revelar o porquê, amém. Se ele não te revelar, confia no Senhor, creia em Deus. O quarto motivo pelo qual Deus, ele não cumpre a nossa agenda, é para que nós cresçamos em obediência a ele. E aqui eu vou finalizando a mensagem. É para que você seja trabalhado nessa área, na área da obediência. Livro de Lucas 17, do verso 11 ao 14, vai contar uma história em que 10 leprosos chegam até Jesus. E estes leprosos, obviamente, eles precisam do que? Da cura. E Jesus, ele faz um milagre na vida desses 10 leprosos, sabe de que jeito, amado? A prestação também. Ele não curou os leprosos de forma instantânea. Jesus já curou leprosos de forma instantânea aqui na Bíblia. Os leprosos chegou, Jesus tocou, o leproso foi curado. Mas esses daqui, especificamente, Jesus decidiu não curá-los de forma instantânea, mas curá-los a prestação, em 2 etapas também. Verso 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Verso 14. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. O que Lucas está dizendo? Jesus, ele falou com os leprosos. Os leprosos chegaram e Jesus falou: Jesus, o negócio é o seguinte, eu preciso da cura, eu preciso ficar limpo. Jesus falou o quê? Então pode ir lá mostrar para os sacerdotes. Só que eles não foram curados naquele momento, porque na lei judaica, na lei dos levitas, quando um leproso ele era curado de sua lepra, não importa o motivo, a lepra desapareceu, ele obrigatoriamente tinha que ir até o sacerdote e mostrar, falar: ó, eu era leproso e agora eu não estou mais. O sacerdote, ele tinha que examinar o leproso para ver se de fato ele foi curado ou não. Se o sacerdote batesse o martelo e falar: foi curado, de fato ele estava curado. Se o sacerdote visse uma manchinha ali, uma coisa, e falar: ó, você não está curado ainda não, me deu uma melhorada, mas não está curado, então ele não era tido como curado. E o leproso não podia ficar na cidade, tinha que ficar fora. Enfim, conhecemos toda a história, conhecemos como que funciona. E então os leprosos, eles tinham que mostrar aos sacerdotes. Só que pela lei, eles só tinham que mostrar aos sacerdotes o seu corpo, se mostrar se eles fossem curados. Sem a cura, não tem sentido, não faz o menor sentido mostrar aos sacerdotes algo que não está curado, está visível que está leproso. Jesus, ele coloca a fé deles ali em prova. Fala: você quer ser curado? Quer, então vai lá mostrar para o sacerdote que você está curado. Ué, mas eu não estou curado. Foi assim que eles reagiram? Não. Eles acreditaram, eles confiaram em Jesus. Falou: ó,
eu não estou curado, mas como Jesus falou, então eu vou lá. Eles foram e no meio do percurso ficaram limpos. Jesus fez o milagre, a prestação de novo. Ele não fez de forma instantânea, ele fez, mas não fez, e agora vai lá mostrar, e no tempo ali, na hora certa, não sei se daqui 10 metros ou 20, a Bíblia não diz, então o milagre aconteceu, e eles foram curados. Bendito, exaltado seja Jesus Cristo, aleluia. Então Deus, ele vai fazer no tempo dele, porque ele está desenvolvendo em nós mais e mais o que é a obediência. Eles obedeceram a Jesus, eles falaram consigo mesmo, a Bíblia não fala, é óbvio, estou parafraseando, vamos lá mostrar aos sacerdotes, foi o que Jesus disse, obedecer, é isso que Deus, ele faz conosco. Qual que era a agenda de Amã? Qual que era a agenda dele? É o seguinte, eu vou chegar lá, o profeta vai falar umas palavras, eu vou ficar curado. Naamã, né? Naamã. Eu vou ficar curado da lepra. O capitão leproso chega lá em Israel e falou: cadê o profeta? Resumindo toda a história, chama o profeta. Aliás, né, o profeta nem vai ver ele, fala assim: manda falar para ele ir lá no Rio Jordão e se banhar 7 vezes, e está tudo feito. Mas eu não achei que ia ser assim. Eu achei que ia chegar, o profeta ia me receber, ele ia falar algumas palavras, e o milagre aconteceu, e eu saía daqui curado. Eu achei que ia acontecer isso. O que o capitão falou? Eu vou voltar para minha casa. Ou seja, ele está falando em outra linguagem, né? A minha agenda não era essa, não. Na minha agenda estava diferente. O meu plano era outro. A minha vontade era diferente. Era no meu tempo, era do meu jeito. Já que não está do meu jeito, então eu vou embora, eu não quero mais nada, e pronto, final. Basicamente, em outras palavras, é isso que aconteceu. Só que uma moça ali, uma menina sendo usada por Deus, pelo Espírito Santo naquele momento, ali sentiu algo e falou: olha, não, aliás, a menina não, né? Foi o servo que estava com ele, falou assim: mas por que você vai voltar leproso? Não é só se banhar 7 vezes lá? O que custa se banhar 7 vezes? O que vai custar isso para você? Né? O servo falou para ele. Em outras palavras, o servo está falando: é o seguinte, você está leproso, sua agenda era uma, de Deus é diferente. Não custa nada você ceder a agenda de Deus. Deixa Deus fazer do jeito dele. Em outras palavras, é isso que aconteceu. Aí ele decide, ele fala: não, então tá bom, já que não tem jeito, e Deus, ele não vai dar o braço a torcer. E saiba, Deus, ele não dá o braço a torcer. Não adianta você bater o pé e falar: não, eu quero assim, é do meu jeito. Não adianta. Você fala: eu determino, porque você vai determinar o que você quiser. A vontade de Deus é a vontade de Deus. Não, mas eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Você vai ficar do jeito que você achar que você deve ficar. Deus, ele não cumpre o seu querer, ele cumpre o querer dele, porque ele é soberano, você é servo, ele é Deus. Se você não se colocar na posição de servo humilde, se humilhar na presença de Deus, ele não vai fazer um milagre. Mas se você se humilhar, igual o capitão, ele se humilhou naquela ocasião, então um milagre vai acontecer, aleluia. E o capitão, então, ele mergulha uma vez. Sabe o que aconteceu? Absolutamente nada. Aí ele mergulha pela segunda vez, a lepra está lá ainda, o corpo está molhado, mas a lepra está lá. Ele mergulha a terceira vez, a quarta vez, a quinta vez. Na sexta vez, sabe o que aconteceu? Nada, a lepra ainda está lá. Por quê? Porque a obediência ainda não foi completa. Nós temos que nos submetermos a Deus. Às vezes você está no 5º mergulho ainda e já está querendo desistir. Às vezes você está no 4º, no 6º, enfim, você está perto às vezes e você já está querendo desistir, meu querido. Calma, são 7 mergulhos, falta pouco, continua na presença do Senhor, na obediência a Deus, vai acontecer. O Senhor já determinou, nada pode criar obstáculos para Deus. O único que pode abortar o seu milagre é você mesmo, mas se você confiar no Senhor, vai acontecer em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Aí ele mergulha 7 vezes e o milagre de fato aconteceu. Não compensa você
tentar criar amarra com Deus, né? Igual aquela criança que, pai, eu quero isso, eu quero esse doce, eu quero não sei o que, e bate o pé. Tem pai, né, que cede, né? Tem pai que cede, mas só que Deus, ele não é assim. Ele é pai também, só que ele não vai ceder. Não adianta fazer birra, não adianta. Jesus, ele não é assim, meu querido. Seja servo, seja humilde, se lance nos pés do Senhor, e você vai ver o milagre acontecer na sua vida, em nome de Jesus, aleluias. E para nós fecharmos essa mensagem, ainda uma última anotação que Deus colocou no meu coração enquanto eu esboçava esta mensagem, é que durante esse intervalo que você orou, clamou a Deus e confiou nele, ou que talvez ele profetizou, né, o profeta falou sobre a sua vida algo, durante esse intervalo, até acontecer de fato, Deus, como eu disse, ele prova a nossa obediência. Não foi diferente com Abraão. Deus provou a obediência de Abraão, porque Deus, ele pediu para Abraão, para que Abraão levasse o menino para ser sacrificado, Isaque. Você lembra da história? Só que Deus, ele pediu para Abraão andar, sabe quantos quilômetros? Mais de 80 quilômetros de distância. Poxa, por que Deus pediu isso? Não podia sacrificar o menino ali do lado da casa dele? Ou em qualquer monte ali? Não podia? Para Deus levar lá no Monte Moriá, sacrificar aqui, o que muda? Para Deus não muda nada. Mas Deus estava provando a Abraão, a obediência dele, a fé dele. Então Deus pede para Abraão, diga o seguinte, sacrifica o menino Isaque. Isso daí já era algo estarrecedor. O seu único filho, você vai matar ele para mim. Já desmoronou o velhinho, né? Só que é o seguinte, você vai ter que andar 80 quilômetros ainda, viu? Porque eu não quero que sacrifique em qualquer lugar não, é 80 quilômetros. Dali de Berseba, onde Abraão estava, até o Monte Moriá, dava mais de 80 quilômetros. Mais de 80 quilômetros. Abraão levou 3 dias para chegar lá. Durante esses 3 dias, Abraão poderia ter pecado tanto contra Deus, mas tanto. Poxa Deus, você me deu um filho, falou que ia me dar, agora Deus está tomando, não sei o que, quem que é o Senhor? Ele poderia ter pecado? Poderia, né? Até o próprio menino falou, pai, mas está tudo aqui, cadê o sacrifício? Meio que, né, Deus permitindo ainda uma cutucada ali ainda em Abraão, mas Abraão permanecendo firme, confiante ali no Senhor. A Bíblia nos diz que Abraão sabia que Deus poderia ressuscitar o menino. Abraão sabia disso. Abraão estava concreto de que Deus de fato mataria o menino, que ele teria que matar o menino para Deus, mas ele sabia que Deus poderia ressuscitar. Deus permitiu que Abraão ficasse sofrendo durante 3 dias, andando por 80 quilômetros, para que depois concretizasse um milagre na vida dele, concedendo a ele o que? A sua bênção, o sacrifício. 3 dias sofrendo. Imagina um pai, você que é pai, uma mãe, você que é mãe, imagina sofrendo porque sabe que vai ter que matar o próprio filho, porque Deus pediu. Imagina, por 3 dias sofrendo, por 80 quilômetros, mais de 80 quilômetros sofrendo. Dava para pecar muito ali, amados, mas Abraão, ele decidiu confiar no Senhor e permaneceu na obediência para com Deus. Então eu te digo, o que você pediu e clamou, colocou na presença de Deus, creia, confia que o Senhor Deus já determinou. Mas existe um intervalo, um espaço de tempo que Deus também determinou. Ele prova a sua fé, Ele prova a sua confiança, Ele prova a sua fidelidade. Se você permanecer firme, no final você vai ver e vai falar, valeu a pena confiar nesse Deus, aleluias. Coloque-se de pé nessa noite em nome de Jesus. Então, da próxima vez que você orar por uma cura, que você fizer uma visita, igual os irmãos fizeram visita para mim lá na minha residência, eu estava enfermo. Jesus não me curou na hora, mas eu sabia que Jesus, Ele já tinha determinado o milagre. Eu sabia que Ele tinha me curado e que era na hora, no momento dele. Foi aí que nasceu essa mensagem, eu acredito. Então, a próxima vez que você orar por alguém, ou alguém orar por você, e você colocar a mão lá e sentir a dor ainda, ou a pessoa ainda sentir a dor e falar, irmão, está doendo ainda, viu?
Entenda, Deus ele faz do jeito dele, na maneira dele, na hora e no momento dele. Confia no Senhor. Fala, está doendo, mas confia. Ou seja, está doendo aqui, Deus, mas eu confio, eu creio que o Senhor usou o teu servo, que me ungiu, que orou por mim, e eu estou curado em nome de Jesus. Não abre mão da tua bênção. Não abra mão da tua bênção. Deus ele testa a sua fé, ele testa a sua obediência. Deus ele põe à prova. Não tem como perder com Deus. Se você for provado e ser aprovado pelo Senhor, você é abençoado. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Deus, diante de ti, ó Pai, eu coloco, Senhor, as necessidades dos teus servos, ó Deus, porque o Senhor Deus é maravilhoso e faz milagres na hora e no momento certo. Eu sei, ó Pai, que o Senhor Jesus é maravilhoso, é misericordioso, é amoroso, o Senhor é Deus, e eu confio no Senhor, Pai. E aqui nessa noite tem pessoas que também creem, que confiam em Ti, e sabe que o Senhor já determinou o milagre, e confia que o Senhor Deus está trabalhando da sua maneira e no seu tempo, e que na hora certa as coisas vão ser concretizadas, e nós estaremos de posse do milagre de forma literal, ó Pai. Somente te peço, ó Deus, durante este tempo, Pai, neste intervalo, não permita que esmoreçamos na nossa fé e desacreditemos do Senhor, ó Pai, mas que permanecemos na Tua vontade, segundo o Teu querer, segundo o Teu propósito, e que acima de tudo o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Não retorne para o Egito, porque o que Deus preparou para você é algo sobrenatural, é algo maravilhoso, amém? As palmas, louve e adore ao Senhor Jesus nessa noite.